Aqui conosco, Ricardo Assis. Ricardo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Bom senso é o que manda, especialmente no momento desse. Com certeza, e mais do que isso, né, é importante essa participação entre os particulares com o poder público. A gente sabe que, infelizmente, o poder público não consegue atender todas as demandas, né, que deveria ser atendida. E é importante essas parcerias, vamos falar assim, públicos-privados. Isso aí, como até a gente estava conversando, é investimento. Porque chegar no final, nesse caso dos produtores, eles vão conseguir, muitas vezes, reduzir a perda das suas cargas, da sua produção, evitar a quebra de seus maquinários, dos seus caminhões. Então, isso aí eu acredito que é muito importante, não só no que foi abordado por vocês, mas em todos os aspectos, essa parceria, essa união entre o particular e o poder público. E olha, eu quero só fazer um registro aqui que se você quiser acompanhar o programa O Sucesso no Campo ao vivo, você também pode acompanhar pelo nosso portal. Para isso, basta fazer a leitura do QR Code que está na tela, tá? Então, o QR Code já está aí na tela. Se você quiser, é só chegar o celular ali para fazer a leitura, vai direto para o nosso portal e aí você acompanha lá no portal. Voltando aqui, essas parcerias, é como você falou, nós não estamos isentando a responsabilidade de ninguém, das instituições municipais, estaduais, federais. Nós estamos falando da necessidade de resolver, né? Com certeza, é obrigação do poder público, né, em relação à infraestrutura, saúde, educação, segurança pública. Mas a gente sabe que nem sempre a gente tem uma eficiência do poder público. Então é importante, muitas vezes, essas parcerias, que no final a pessoa que fez aquela contribuição, fez aquele investimento, vai ser beneficiada. Isso aí vai ser um ganho não só para ele, mas ali num contexto geral, que às vezes poderia demorar 5, 10, às vezes 15, ou às vezes não se resolveria ao longo desses próximos anos. E olha, tem um investimento que as pessoas fazem hoje e às vezes elas não se dão conta de que esse investimento está ocorrendo pela falha do sistema público, que é na segurança. Câmeras de monitoramento, as pessoas estão investindo automaticamente e elas só fazem isso porque não se sentem seguras, né? Justamente, é uma situação que hoje em dia praticamente, vamos falar assim, boa parte das residências, Estabelecimentos, as propriedades rurais têm algum tipo de mecanismo para que se possa haver uma proteção, seja câmera, seja um alarme, uma cerca elétrica, que é também, o ideal era que não houvesse essa necessidade, que é o investimento que você tem que fazer. O ideal era que não precisasse nem ter, vamos falar entre aspas, muro ali na porta da sua residência. Mas infelizmente é a nossa situação e é importante cada um fazer a sua parte, cada um fazer o seu papel, para que a gente consiga ter, obviamente, vamos falar assim, um bem-estar melhor, e tentando também, torcendo para que o poder público se torne mais eficaz. A gente vivenciou ao longo de alguns anos uma ineficiência por parte de alguns gestores. Eu acredito que agora, com todas essas modificações, com cada vez mais a internet, a cobrança, a participação da população avaliando, acho que é importante ter dos gestores essa eficácia, essa eficiência no gastar do dinheiro que é do cidadão. A gente está pagando um tributo e precisamos que esses valores que são pagos em relação ao tributo sejam retornados através de infraestrutura, através de uma boa saúde, de uma boa educação, de uma segurança realmente eficaz. Então, acho que é importante, creio eu, que a tendência é que se melhore cada vez mais e que os gestores cada vez mais se tornem mais eficazes e mais responsáveis com o que é gasto e com aquilo que é, vamos falar, investido pela população através do pagamento dos tributos. Bom, vamos mudar um pouquinho aqui, vamos falar aí da situação Covid, já está aí, tem números atualizados? Como é que está o número de registro? Bom, desse último final de semana, era 161 casos confirmados. A gente sabe que é um número até relativamente baixo, pelo número de habitantes que a gente tem,
de indústrias, empresas, né? Nós temos um caso de Rio Verde, né, que teve um aumento significativo, mas aqui eu quero destacar, e pelo menos no que a gente tem feito de avaliação, não é o quantitativo, né? Temos lá, por exemplo, Rio Verde, 2.000 e poucos, mais de 2.000 casos. O que a gente tem que verificar é quantos que estão ocupando leitos, seja de enfermaria ou de UTI. Se a gente tem uma estrutura para atender uma demanda e nós estamos lá entre 10, 20, até 50% de ocupação, a gente ainda está numa margem de segurança. A gente sabe que boa parte das pessoas, né, são assintomáticas, não apresenta qualquer tipo de sintoma, alguns sintomas leves. Vai haver agora, aqui em Jataí, até por provocação do Ministério Público, uma série de testagem, principalmente das grandes empresas e indústrias que estão instaladas aqui no município de Jataí. E, consequentemente, esse número vai aumentar. Né? Agora, o que não... Então, não é motivo para pânico. As recomendações, os cuidados, eles devem ser mantidos. Pânico dispensado. Dispensável, até porque eu vejo, e assim, pelo menos a análise que tem que ser feita é o quê? A partir do momento que você começa a sobrecarregar o seu sistema de saúde, que você tem uma limitação. E você não está tratando só de pacientes COVID. Tem paciente infartado, tem paciente que deu um derrame, tem paciente que tomou um tiro, foi esfaqueado. Então, você tem os pacientes convencionais e você tem os pacientes COVID. Então, a partir do momento que começa a sobrecarregar, aí sim deve ter, obviamente, um alerta ali, algum tipo de flexibilização vai ter que ser suspensa, vai ser endurecido. Fora isso, eu acredito que vai ter vários casos, né? Esses casos é até importante para que já fique em isolamento, que faça todo esse trabalho no sentido de acompanhamento, até o momento de se curar em relação a isso, né? Mas eu creio que não é momento de pânico. A ideia, no caso nós aqui de Jataí, não é vir uma nova retomada de fechamento total. Eu acho que precisa muito desse equilíbrio em relação à preservação da saúde, mas também a manutenção da economia, a preservação de empresas, a preservação de empregos, né? Não basta só fechar, beleza, fechou, e aí, quem vai pagar essa conta? Porque uma hora vai chegar, né? E assim, a gente fazendo a análise, os impactos econômicos diante das tomadas de decisões, ela pode ser até mais prejudicial do que a própria prejudicial COVID. à saúde, inclusive. À saúde. Quantas pessoas, né, em pânico, em depressiva, né, por conta, né, de ter o seu estabelecimento fechado. A gente sabe que alguns segmentos ainda continuam, né, sem poder trabalhar, por exemplo, transporte escolar, tá? Desde março, sem poder operar. Né? E o que esse pessoal vai fazer? Então, assim, são situações extremamente delicadas, mas eu acredito que as medidas devem ser tomadas de uma forma muito equilibrada na manutenção da saúde e da economia aqui do município. Ricardo, como você falou, então, nós podemos ter sim uma escalada dos números. Essa possibilidade é muito grande, considerando que vai fazer uma testagem. Com certeza, é uma possibilidade, né, de se aumentar, né? Vai haver essa testagem de empresas, né, que tem um quadro de colaboradores de uma forma mais expressiva aqui no município, indústrias também. E é óbvio que isso aí vai contribuir para esse aumento, bem como também vai chegar vários testes na Secretaria Municipal para finalizar os testes com os profissionais da saúde, dos profissionais que fazem a fiscalização, da segurança pública, dos servidores da Prefeitura Municipal. Então é óbvio... Aquela frente de batalha. E aí é que a gente fala, se houver a testagem, vai haver, né, identificação de vários casos. Agora, eu acho, pelo menos a visão é de que deve ser monitorado se o sistema de saúde, qual que é a estrutura e qual o quantitativo que está sendo utilizado. Em Rio Verde, que a gente está tomando alguma coisa como base, alguns produtores rurais colocaram placas ali suspendendo a visita de consultores. Você orienta que os produtores rurais tomem algumas medidas ali para ser mais restritivo, evitar a presença de aquela circulação de pessoas na fazenda? Eu acredito que todo cuidado nesse momento é válido, né? Eu acho que muitas vezes a gente tem aquela impressão assim,
só na cidade que a gente tem que utilizar máscara, só na cidade que a gente tem que ter os cuidados, então na fazenda estou tranquilo. Mas ali tem várias propriedades rurais que tem um quantitativo de colaboradores razoável, que tem pessoas entrando e saindo. Acho que é muito importante manter também essa cautela, as precauções, para que o proprietário ali, o produtor rural, mantenha em segurança também os seus colaboradores, os seus funcionários. Então é importante, né, que exige, né, de quem for, esteja com máscara, né, sempre tendo ali o álcool em gel, mesmo que estão na propriedade rural, a gente sabe que o vírus ele não tem barreira, ele não fica só na cidade. Então acho que é importante, né, o produtor, o proprietário rural, tomar esses cuidados. Se tiver qualquer dos seus colaboradores ou funcionário com alguns sintomas, às vezes de uma forma, né, que venha a se agravar, que procure imediatamente o hospital para que, né, seja avaliado, para que seja feito o teste, em caso de confirmação, que fique em isolamento. Então é muito importante, né, que tenha também essa participação, né, e colaboração, né, desse setor, né, rural, né, para que a gente consiga também passar de uma forma bem rápida esse momento que a gente está vivenciando aqui no nosso país. Na Fazenda Condor aqui a gente vai destacar porque nós também temos evitado a ir nas propriedades, porque os nossos produtores, boa parte, está naquele grupo de risco. Valdecir diz que nunca se discriminou tanto o idoso, que agora tudo é grupo de risco. Eles fazem ali mantém o portão fechado e o veículo para entrar, eles fazem uma desinfecção nos pneus antes desse veículo entrar, para ter uma segurança maior. Isso aí tanto vale para um que está chegando para visita, como algum que saiu que tem que fazer compra na cidade também. E muitos deles, por exemplo, vêm na cidade, vai na loja agropecuária, então está tendo ali às vezes um contato, né? E a gente sabe que boa parte não fica só, vamos falar assim, na propriedade rural isolada, né? Eles estão aqui na cidade, né? Vão negociar às vezes a sua produção, né? Às vezes em um armazém, né? Em loja, como eu falei, agropecuárias. Então é importante ter esse cuidado, né? Porque a gente não sabe, né, onde está, né, algo invisível, né? E todo o cuidado, seja aqui na cidade, seja no campo, é muito importante, né, para que a gente, como eu falei, passe o mais rápido possível e que a gente continue dessa mesma forma, né, que não haja tantas pessoas necessitando, né, da estrutura da saúde. A gente viu vários casos, até mesmo do Brasil, de situações em que teria que se escolher qual paciente para entubar. Então a gente não quer chegar a esse ponto, né, e vamos torcer para que a gente não chegue a essa situação aqui no nosso município, aqui na nossa região, né, que é uma região extremamente rica, né, que tem produzido muito, né, que a gente fique com essa parte boa, né, da produção, dos altos índices, né, que foi nessa última safra, e que isso se mantém para aquecer ainda mais a nossa economia aqui da nossa região. Meio-dia e 25, para a gente partir aqui para o encerramento, qual que é a perspectiva, então, aí para os próximos dias? O comércio vai continuar funcionando com aquelas medidas que a gente já vem acompanhando aí, as lojas agropecuárias, o comércio em geral com metade da sua capacidade, restaurantes funcionando também, os deliveries, como é que está essa? Bom, a partir de hoje, né, houve essa retomada da atividade, né, principalmente para os telespectadores em relação, que são boa parte dos produtores, né, no caso de oficina mecânica, loja de concessionária de maquinário, lojas agropecuárias, todas estão funcionando normalmente, né, com todos aqueles regramentos em relação à higienização, organização, né. No caso dos restaurantes, também houve essa retomada. O ponto em relação ao que houve uma retomada da suspensão é em relação a bares, choperias e venda de bebida alcoólica a partir das 18 horas. No caso de um espetinho, de um restaurante, pode funcionar das 10 da manhã até as 22 horas, sem a comercialização de bebida alcoólica. Então, houve, né, esse fechamento de boa parte do comércio nesse feriado, agora já retoma, né, podendo os comerciantes reabrir o seu comércio, podendo comercializar os seus produtos, tendo essa vedação específica em relação à comercialização de bebidas alcoólicas nesses estabelecimentos. Agora, vamos fazer aqui, porque às vezes assim, é lei seca? Não é lei seca, porque quando se fala de lei seca, é a proibição total, né, 24 horas por dia.
ainda há possibilidade de se comercializar, por exemplo, as distribuidoras de bebidas vão poder funcionar até as 18 horas. Supermercado, açougue poderão comercializar esse tipo de produto até as 18 horas. Então, seria uma lei seca, uma restrição de horários, em determinados horários, com o objetivo de inibir um pouco, principalmente quando a gente fala das festas domiciliares, né, das festas em residências. Então, a gente está tentando... Né, Essas festas continuam restritas? Continua a aplicação de multa de R$5.000 em caso de constatação e em caso de reincidência pode ser aumentado em dobro, ou seja, R$10.000. Então, temos essas medidas. Está sendo feita a análise, a ideia inicialmente não é essa questão da lei seca, proibição total. É óbvio que todas as medidas são avaliadas pelos profissionais de saúde, pelos segmentos, né, das entidades representativas do segmento empresarial aqui de Jataí. É feito todas essas avaliações e as medidas são tomadas, né, seja para flexibilizar ou para endurecer. Creio eu que não vai ser necessário endurecer ainda mais, né, até porque vários municípios, no mesmo Porto de Jataí, têm sido mais duro em relação ao comércio. Então, a gente vai torcer para que se mantenha nesse mesmo nível de flexibilização aqui. Bem rapidinho, os hotéis estão recebendo? Hotéis estão recebendo, né, sem nenhum problema. O que não pode é clube, bar, choperia, né, e similares, né, que não vão continuar vedados até 30 de junho, que é o prazo desse decreto que está em vigor.